Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Não sou muito bom, mas cantamos hoje alguns hinos falando e não importa as circunstâncias, mas há uma felicidade, há uma alegria em nosso coração, porque nós temos o principal motivo: Jesus. Ele é o principal motivo. E eu venho trazer uma boa notícia de Jesus. Hoje o mundo, o planeta nosso está rodando algumas centenas de quilômetros por hora, inclinado, e vai encerrar o ciclo em volta do Sol. Isso vai fazer os 365 dias, mais 6 horas, acho que ninguém lembra, mais 6 horas, porque a gente tem em 4 anos o ano bissexto. Isso é o que está acontecendo. E boa parte do mundo está comemorando essa virada, a esse calendário. Esse calendário de quem? De Jesus. Né? Foi Jesus Cristo que instaurou esse calendário que a gente está agora comemorando, que as pessoas estão falando, Feliz Ano Novo. É uma pena que as pessoas fazem de uma forma automática. E a leitura que foi trazida por irmão Luiz, ele leu o livro de Filipenses. Esse livro foi escrito pelo irmão Paulo. Irmão, né? Apóstolo Paulo, irmão nosso, lá do 1º século. Aquele que em 3 dias teve uma relação íntima com o Senhor Jesus, indo para Damasco. Ele foi um dos principais escritores, né? Que escreveu uma quantidade grande dos livros do Novo Testamento. E essa carta aos irmãos de Filipenses é a carta mais feliz do Novo Testamento. Mas é estranho ele escrever essa carta de tão grande a felicidade dele, que logo no capítulo 1 a gente vai ver que ele estava preso. Ele estava preso, irmãos. E ele fecha com chave de ouro esses versículos que o nosso irmão Luiz leu no capítulo 4. Paulo estava preso. Se você quiser acompanhar comigo, lá em 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios 11, eu vou ler várias passagens da Bíblia. 2 Coríntios 11, do versículo 23, mas eu vou começar ali pela metade, eu vou ler desde o início. Ele fala assim, eu vou ler na versão fácil de ler, tá? Diz assim, 11, 23, de 2 Coríntios, quem quer acompanhar. São servos de Cristo? Eu sou ainda mais, entre parênteses, sou louco ao dizer isto. Trabalhei muito mais do que eles, fui preso muitas vezes e açoitado sem medida. Enfrentei o perigo da morte muitas vezes. 5 vezes os judeus me castigaram com 39 chicotadas. Em 3 ocasiões diferentes me bateram com varas e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou e cheguei a passar uma noite e um dia na água. Fiz várias viagens, enfrentando perigos e rios, perigos de ladrões, perigos entre os meus próprio povo, perigos entre outros povos que não são judeus, perigo na cidade, perigo no campo, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, tendo trabalhado duramente até não poder mais. Muitas vezes tenho ficado sem dormir, sem comer
sem ter mesmo o que vestir. Tenho passado fome, sede e frio, além de outros problemas. Há o que pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Esse era o Paulo, o quanto ele sofreu. E não nada diferente nesse livro de Filipenses, são só 4 capítulos, e eu peço aos irmãos que vocês possam ler e reler. Esse irmão estava preso. E a prisão não é igual a nossa aqui, que a gente fica preso, sendo, nós que estamos livres, acabamos sustentando as pessoas que estão lá presas, e eles provavelmente vão para um julgamento, vão recorrer, para quem é advogado sabe como funciona. Na época de Paulo não. Ou ele ia para ser julgado, ou ia ser livre, ou iria para a morte. E nesse momento ele estava preso, quando ele escreveu essa carta. E para piorar, na época, ele tinha que sustentar a sua prisão. Ele tinha que alugar uma casa, ele tinha que ficar preso nessa casa, sobre a guarda, até o julgamento dele. E como lemos em Filipenses capítulo 4, ele estava contente e alegre, dizendo aos irmãos de Filipos, os filipenses: ele diz assim, no versículo 11, que eu vou repetir a leitura: não é porque eu estou passando necessidade e que estou dizendo isto, pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. De novo, aprendi a viver contente. Será que eu e você estamos contentes em toda e em qualquer situação? Porque nós cantamos isso. E o que eu quero trazer hoje é isso, esse contentamento. É o aprender a viver bem. Como que a gente pode viver bem, mesmo diante das aflições, como Jesus diz que vamos ter aflições no plural, não é uma aflição. Mas ele ainda repete: tenha bom ânimo. Como nós podemos estar contentes? E o meu desafio hoje, pelo poder do Espírito Santo, é trazer para nós esse contentamento. E se em algum momento, em 2024, você não tiver, se estiver aflito, relembra dessas passagens que eu vou trazer hoje, para nós sentirmos contente. E a palavra contente é basta. O que eu tenho, basta. Se eu tenho muito, amém. Mas se eu não tenho tão pouco, também amém. Se eu estou passando por algum problema, amém, que assim seja. É assim que nós devemos ter. E temos tantos motivos, irmãos? Temos tanto a agradecer. Mas o que eu queria trazer não é somente explorar o livro, que eu poderia trazer mais sobre esse livro de Filipenses. Inclusive, só no livro eu contei que tem mais aproximadamente, deixa eu anotar, eu anotei aqui, mas eu prefiro trazer aqui, na minha Bíblia. "15 vezes a carta dos Filipenses ele escreveu felicidade e alegria. Ele citou várias vezes isso. E hoje nós cantamos aqui algumas vezes da nossa gratidão, da nossa felicidade, o quanto nós somos felizes e que a gente não importa o que a gente está vivendo, eu estou feliz. Será que realmente a gente está feliz? A gente tem muitos motivos para estar alegre, estar feliz. E eu não poderia melhor exemplo trazer do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai nos dar uma fórmula de nós vivermos
bem nessa vida. Afinal, ela é tão curta, né? Essa física. Né? E a gente já pode viver. A igreja, o reino de Deus é viver já nessa plenitude, nessa alegria. E é interessante porque Jesus, certo momento, ele convida, né? Ele fala assim, para os discípulos, ele fala assim, Jesus lhe disse, as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, ele não tem aonde descansar. O próprio Deus, Todo-Poderoso, se esvaziou, se humilhou. Aquele Nazareno, Jesus, um homem simples, ele vai ensinar essa simplicidade de a gente viver. E ele está convidando os seus discípulos, olha o que Jesus tem para oferecer para eles. E eles entenderam quem Jesus era, qual era o bem viver, andar com Jesus. E eu quero convidar vocês, então, a lermos esse sermão, ele é rico. Irmãos, eu já vou falar, começar de trás para frente, né? Se você tiver dor, leia o Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. É um grande alívio para nossas almas. Ele acalma, é o santo remédio para quem é discípulo. Se você estiver aflito nesse ano de 2024 ou por toda a eternidade aqui na terra, leia Mateus 5, 6 e 7. E eu vou ficar em Mateus 6. Mateus 6. Versículo 19. Na mesma versão que eu estou trazendo para vocês, na fácil de ler. Aliás, vó, é um privilégio te ver aqui, tá bom? Seja bem-vinda. Gostoso estar aqui de cima te vendo. E a gente vai tratar aqui, eu separei, tá? 1, 2, 3, 4 partes do nosso corpo, tá? E eu quero convidar você. E os primeiros versículos, ele diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 19, 20 e 21. Ele diz assim, não ajuntei, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, aonde traça e nem ferrugem corrói, aonde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, o primeiro desafio nosso aqui é entender o nosso coração. Jesus está falando, guarda o teu coração. Lá em Provérbios diz, né? Sobre tudo você deve guardar, guarda o teu coração. Porque o que acontece? Dele procede toda a fonte de vida. Então, primeira coisa, teu coração. E o grande desafio é, o que é ajuntar tesouro no céu? Porque a gente entendeu aqui, né? Jesus está falando, não ajunte nada na terra, ajunte lá no céu. E o que é ajuntar tesouro no céu? E todos os meus estudos só tem uma resposta: dar, doar. A gente viu o maior e o melhor ato que a gente fez dentro do culto. O mais importante é o que o nosso irmão veio aqui e ele falou sobre a ceia. Ato de doação. A coleta é doação também. É muito mais do que o dinheiro. Jesus, né? Deus deu o seu Filho único. Não como você não cuidar do teu coração se você não dar.
Você precisa ter essa generosidade em dar. E generoso não é dar o que você tem ali que está sobrando. É você fazer que nem essa viúva. É abrir mão daquilo que é seu. Você precisa doar. Feliz é aquele que doa, né? E lá em Tiago ele vai falar assim, sobre doação, ainda de cuidar do coração. Ele fala assim, pensa comigo, se eu quero ajuntar o tesouro no céu, esse que é eterno, é dar, logo o que você tem não é seu. O que está aqui na terra, o que está guardado com você, no seu banco, na sua casa e tudo mais, o seu armário, isso vai perecer. Isso não é seu. O que é seu é quando você doa. Então, vamos lá. Paramos um carro no farol. Vou pegar um exemplo. A pessoa vem pedir um dinheiro no farol. Quando você dá aquele dinheiro para essa pessoa, esse dinheiro que você está dando, esse é seu. E aquele que está guardado, não é teu. O que você dá é o que realmente você está investindo e guardando. Então, esses primeiros versículos que ele diz sobre o coração, é um coração doador. Se nós olharmos lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 6 a 10, ele diz assim, de fato, grande lucro é a piedade com contentamento, a mesma palavra que Paulo diz, lá em Filipenses, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento, com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça desviaram da fé, e assim mesmo se tormentaram com muitas dores. Irmãos, eu não estou aqui falando para você não ter um dinheiro ou guardar um dinheiro, mas ou o dinheiro ele é o seu senhorio, né? Ou ele te domina, ou você domina ele. Se Deus nos deu essa condição, né, essa riqueza que é esse planeta, é para nós termos domínio sobre as coisas. Lá já em Gênesis capítulo 1, lá no início ele diz, para nós termos domínio sobre as coisas. Mas parece que a propaganda, parece que o marketing, as vendas, tudo aquilo que nós estamos inserido, ele está vendendo para a gente algo que a gente é seduzido para poder comprar. E muitas vezes eles criam a necessidade para a gente poder comprar. Muitas vezes nem sequer a gente precisa. Então, o primeiro desafio aqui é a gente entender, né, que precisamos cuidar do nosso coração. E lá em Provérbios 14, 12 diz assim, há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, cuidado, cuida do teu coração, né? Cuida desse seu pensamento. A segunda parte do corpo, no versículo 22, ainda de Mateus 6, ele diz assim, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo, e os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja trevas, que grandes trevas terão. Aqui Jesus está falando, cuide dos seus olhos.
Para onde você está olhando? Cuide para onde você está olhando. E nós temos que ter olhos bons, que está interligado com esse coração. Você precisa olhar para o próximo. É tão difícil porque Deus, ele é invisível. A gente não consegue ver Deus. Aonde a gente pode ver Deus? Jesus disse: olhe para o teu próximo. Olhe para cada um de nós. Olha lá em Mateus 25, 35 e 40, ele disse para os discípulos: porque tive fome e me deres de comer, tive sede e me deres de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e que te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso, ou foste visitar? Estranhando, né? Jesus disse isso para eles, mas quando que isso aconteceu, Jesus? Tipo, como que isso é possível? E ele responde, o rei respondendo lhe dirá: em verdade, só uma parábola, em verdade vos digo, que sempre o que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Temos que ter olhos generosos, precisamos olhar uns aos outros, assim que Jesus está nos convidando a viver de uma forma, um bem viver nessa terra é cuidar de um coração e cuidar dos nossos olhos. Versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou se devorar um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outras versões, está dizendo Mamon. Cuide dos teus joelhos. A que Deus que você se prostra? Ao Deus verdadeiro ou às riquezas? A Mamon. E essa palavra Mamon tem o mesmo significado da palavra, né? Da mesma origem, na verdade, a palavra Amém. Jesus fez de propósito isso. Quem manda em quem? Você confia em quem? A que Deus você dobra o joelho? O que permeia todos os dias a sua mente? A quem você prostra todos os dias? O dinheiro é bom, é uma bênção. As riquezas é uma bênção. Mas você, de novo, você domina sobre ela ou ela tem o domínio sobre você? E não só a riqueza, ou como qualquer outro. Teu time de futebol, a sua esposa, a sua família, ela está acima de Deus? Os seus filhos, a sua roupa, a sua música preferida, a sua escola, o seu namorado, a sua faculdade, a sua profissão? Quem é o teu Deus? E Jesus está aqui, convidando a mim e a você a ajoelharmos a Ele. Se Deus, Ele tem ciúmes, é isso.
Ele não quer que você e eu adoramos outros deuses, a não ser Ele. E quantas vezes nós deixamos de amar a Deus para colocar outras coisas no lugar. E Ele está convidando você, ajoelhe-se perante a Ele. E no versículo 25 até o versículo 34, são os maiores, versículos dessa mensagem. Ele diz assim, desse capítulo 6, ele termina assim, ele dizendo, no 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, o quanto ao que haveres de comer, beber, nem pelo vosso corpo, ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeia, não colhe, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que aves? De qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam, contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeres, ou que beberemos, ou que nós vestiremos, porque os gentios é que procuram todas as coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Basta o dia o seu próprio mal. Você vê que foi extenso mais esse versículo? Ele está dizendo o quê? Cuida da sua mente. Ele gastou mais para dizer, cuida da sua mente. E por 3 vezes ele diz assim, não se preocupa, não se preocupa. E é interessante porque preocupar, lá no Novo Testamento, dá a ideia do quê? De uma mente dividida. E não como a gente tem a tradução na língua portuguesa, uma preocupação, mas sim uma mente dividida. E muitas vezes o que permeia a nossa mente, e tudo começa na forma de a gente pensar, e por isso que Jesus está convidando aqui, não se preocupa, confia em mim. Como é difícil essa última parte da nossa vida. E Jesus convida para você olhar, olha a natureza, respira, relaxa, olha em teu volta, e parece que a gente anda tão ansioso, com tantas as coisas que a gente se ocupa no dia a dia, ainda mais nos dias de hoje, nessa velocidade tão louca e tremenda por conta da tecnologia, que ocupa a minha e a sua mente, e te deixa tão ansioso, que parece que você não consegue parar. E Jesus está convidando, cuida da tua mente, não se preocupa, olha lá os pássaros, olha lá a natureza. Aí você diz, mas Jesus, quem que vai trabalhar? Quem vai trazer as coisas para casa? E a gente fica dando desculpa para nós.
E ele diz assim, que é um hino que a gente canta bastante, ele fala, ao invés de se preocupar com isso e colocar isso em primeiro lugar, ficar andando ansioso, ele fala, busca em primeiro lugar o reino. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. E o reino não é uma instituição, irmãos. O reino é Deus, é tudo aquilo que é dele, que é Ele. É buscar Ele em primeiro lugar. Será que eu e você estamos fazendo isso? E Jesus está convidando, se você quer viver bem nessa terra, cuide então do seu coração, cuide então dos seus olhos, cuide do seu joelho e, principalmente, cuide da sua mente. Irmãos, confesso, esse ano de 2023, várias coisas aconteceram na minha vida, várias circunstâncias, inúmeras vezes não agradáveis, até muitas vezes por perseguição. Mas quando eu coloquei essa mensagem para mim, quando eu coloquei as palavras de Jesus, essas palavras em prática na minha vida, é uma paz que excede o entendimento. Não tem como a gente entender que parece que está tudo pegando fogo em nossa volta, mas a gente está em paz. É ou não é, cá? Marisa, pessoas mais íntimas. E tudo fica bem com Ele. Apenas precisamos ouvir essas palavras de Jesus. E que nós possamos viver em Shalom, né? Que são as palavras de cumprimento dos irmãos do primeiro século. Shalom, e Shalom não é ausência de guerra, tá tudo bem, vamos ficar, tá tudo bem com a gente. E que nós possamos viver assim em 2024, o bem viver de Jesus. Essa é a melhor forma de a gente poder viver com Ele. Então, irmãos, cuide do teu coração, cuide dos seus olhos, cuide dos seus joelhos e cuida da sua mente. Lembra que Jesus disse, eu sou o caminho. Em Atos, os irmãos do primeiro século, eles viviam, praticamente a gente não ouve a palavra igreja, né? Ou a gente vai ver o caminho. Jesus é o caminho. Nós estamos no caminho. Então que nós possamos ouvir as palavras de Jesus. Eu só estou trazendo aqui as palavras do Senhor Jesus. Aquele que nós acreditamos e entregamos a nossa vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que nós possamos ouvir as palavras dele e viver o melhor nessa terra, conforme ele disse para Mateus, capítulo 6. Lembrando novamente, irmãos, está com problema, está com aflição, está com dor, está angustiado, está preocupado, as circunstâncias tão difíceis, está aflito, leia o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, é um acalento para os nossos corações. Que Deus abençoe a vida de cada um, irmãos, e vamos orar. Santo Deus, Pai querido e amado, soberano, todo-poderoso, me chego diante do Senhor humildemente para poder te dar graças ao Senhor, Pai. Obrigado porque esse planeta está girando e completando aqui no Brasil, vai se completar mais um ano do calendário, Pai, da qual nós proclamamos Jesus como nosso Salvador. Que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai, em mais um ano que vai se iniciar. Abençoe, Senhor,
Que o Espírito Santo do Senhor esteja habitando na vida de cada irmão aqui. Que nós possamos seguir o caminho instituído por Jesus, a qual o Senhor nos selaste no dia que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Espírito Santo, nos enche esse lugar. E nós te agradecemos porque temos muito mais do que precisamos, Pai. Não nos deixe cair, Senhor, em tentação, com as coisas que o mundo nos oferece, nos levam, nos desviam a gente, Senhor. Nós vamos ter agora o alimento, nós temos muito mais, nós temos roupas, nós temos transporte, temos casa. E se algum irmão aqui passa por necessidade, Senhor, nos use para ajudarmos uns aos outros, para que nós possamos caminhar em Cristo Jesus para a eternidade. E nos use, Senhor, para falarmos desse amor, dessa boa notícia que é Jesus. Só Jesus pode nos mostrar como é viver bem nessa terra. E sim, nós somos capazes. Nós vimos exemplo do irmão Paulo, que mesmo em todo sofrimento, ele estava contente. E que assim seja dentro de todo o nosso ser, toda a nossa alma, Senhor. Nos ajude a termos isso e buscarmos isso em Cristo Jesus. E é em nome dele que eu oro, que eu agradeço. Amém.